Então hoje a gente vai falar sobre Deuteronômio 27, né? Então hoje é uma aula mais tranquila, mas é uma aula que a gente vai entender um pouquinho sobre o Novo Testamento, né? Para a gente entender o Novo Testamento, a gente tem que entender o Antigo Testamento, senão a gente não vai entender quando acontece lá no Novo Testamento. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os samaritanos, a gente vai entender um pouquinho sobre o problema que vai ter entre os judeus e os samaritanos, né? Vai ter um grande conflito ali entre os judeus e os samaritanos, né? Os samaritanos vão ser rejeitados pelos judeus, né? Os judeus não vão considerar os samaritanos, então eles vão rejeitar bastante os samaritanos. E a gente vai ver que mais para frente, né? Jesus encontra uma samaritana ali no poço. E ela vai ter uma dúvida ali sobre o lugar de adoração, porque a verdade é que os samaritanos adoravam em um lugar e os judeus adoravam em outro, porque os judeus não deixavam ninguém entrar em Jerusalém. Então os judeus não deixariam nenhum samaritano entrar em Jerusalém para adorar a Deus. Então eles tiveram que fazer o jeito deles, né, os samaritanos. E com o passar do tempo, isso acabou ficando fincado ali na religião do samaritano, acabou ficando enraizado, né, nos samaritanos. E as gerações posteriores, então, começaram a questionar quem é que está certo, né? São os judeus ou são os samaritanos? Então, a samaritana, conversando com Jesus ali no poço, ela reconhece que Jesus realmente era um profeta, que Jesus era realmente um homem de Deus, um homem diferenciado. Então, ela fala, esse homem pode me responder essa pergunta. Quem é que está certo, Senhor? Os judeus ou os samaritanos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E Jesus fala algo surpreendente para essa mulher, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E Jesus fala muito sobre os samaritanos, né? A gente vê que Jesus já chega falando sobre o bom samaritano, né? Jesus fala que de 10 leprosos, só o samaritano voltou, né? Então havia esse esforço de Jesus de falar sobre os samaritanos. E os samaritanos, eles eram muito rejeitados pelos judeus. E a gente vai entender por que hoje. A gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então, amém. Hoje a aula vai ser só sobre isso. Não vai ter nenhuma dúvida pra gente esclarecer. Ontem eu fui esclarecer dúvida, ficou uma aula inteira de dúvida, né? Mas hoje não, é só a aula do capítulo 27 mesmo, amém. Livro, falta tão pouco, né? São 34 capítulos, a gente já tá no capítulo 27. Glória a Deus. Mais um livro que a gente vai encerrar. A gente vai pro 7º livro. Graças a Deus, o livro de Josué. O livro de Josué é um livro de guerras. A gente vai ver em Josué uma autoridade diferente da de Moisés, né? Moisés era um homem ali, né, que tinha um contato face a face com Deus, cheio de conselhos, né? Agora, em Josué, a gente vai perceber um ânimo de guerra, um ânimo de luta, né? Então, o livro de Josué ele é conhecido como livro de guerra, o livro das guerras, ali, o livro de luta, né? E é extraordinário, né? Porque vai falar sobre as batalhas, né? A gente vai ver quão extraordinário que foi, né? É muito legal a história, né, ali, contada, a passagem pelo livro de Josué é muito legal também, né? Mas a gente vai finalizar em Moisés. Eu quero finalizar de uma forma especial, né? Porque eu não sei vocês, mas eu criei um carinho muito grande por Moisés. Então, a gente vai se apegando, né? A gente vai estudando e a gente se apega de uma forma extraordinária ao personagem, né? Que a gente sente até um aperto, né? Quando a gente vê que ele tá saindo. Mas glória a Deus, né? Deus é maravilhoso e Deus usou de forma extraordinária esse homem, né? Amém. Então no versículo 1 diz assim, Deuteronômio, capítulo 27. Vocês estão me ouvindo bem no Meet? Dá pra ouvir bem? Dá? Amém. Em Deuteronômio 27 diz assim, Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo dizendo, guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Então agora tá chegando ao final. Moisés já recitou toda a lei, já falou toda a lei pro povo. Então agora, pra finalizar, ele vai falar sobre as bênçãos e as maldições. Então agora ele vai falar sobre as bênçãos que o povo de Israel ganharia em seguir a lei e obedecer a Deus, e as maldições que recairiam sobre o povo caso eles não obedecessem a lei. Então agora Moisés já está finalizando realmente, né? Então agora no versículo 1 ele vai falar sobre as maldições. Ele vai começar a falar nesse capítulo sobre as maldições em não cumprir, né, a lei. O que vai acontecer se vocês não cumprirem a lei? Ele começa a falar isso para o povo de Israel. Então no versículo 2, né, diz ele com os anciãos ali, né, de Israel. Então ele diz ali com os anciãos para que esse povo então guarde tudo que ele falou, guarde toda a lei, guarde todos os estatutos, guarde todos os mandamentos, guarde todos os juízos, né? Então no versículo 2 agora ele fala, ó, quando vocês passarem o Jordão, né? A gente lembra que eles estão desse lado do Jordão, né? Então eles conquistaram terras desse lado e agora eles vão ter que atravessar o Jordão para chegar em Canaã, né? Eles vão entrar pro Jericó. E agora Moisés fala isso, ó, quando vocês forem atravessar o Jordão com Josué, porque eu não vou junto com vocês, eu vou morrer aqui. Então quando vocês forem atravessar ali com Josué, então vocês vão passar o Jordão, né? Pra entrar na terra que Deus deu pra vocês, né? E quando vocês chegarem lá na terra que Deus deu pra vocês vão levantar pedras grandes e as caiarás, né? Então o que eles deviam fazer? Eles deviam pegar pedras grandes, escolher pedras grandes quando eles atravessassem o Jordão e chegassem em Canaã, eles deviam selecionar pedras grandes e cobrir essas pedras grandes com cal, né? Então caiarás é passar cal, eles deviam passar cal ali na pedra. A gente vai ver, era um costume, né, dos povos, eles passavam cal na pedra pra escrever.
né, na pedra. Então eles escreviam, o cal secava e ficava escrito lá na pedra, né? E é isso que Deus vai falar, que é pra eles escreverem. Então eles vão escrever toda a lei, todas as bênçãos e todas as maldições em todas essas pedras, pra que eles jamais se esqueçam, né? Imagina, né? Eu ouvi algo interessante esses dias e pra gente ter uma ideia da condição desse povo, né? Quando a gente está estudando, né, na escola, por exemplo, a gente tem uma prova de matemática, né? Aí a gente está estudando sobre um determinado período da matemática ali. E a gente passa dias estudando aquilo para decorar aquilo, né? E quando a gente chega na prova, a gente vai bem, porque a gente estudou muito, decorou aquilo, né? Mas depois de 3 anos, a gente já não lembra mais, né? Porque mudou. A gente já tá estudando outra coisa, então a gente já não lembra mais daquilo que a gente estudou com tanto empenho. Se desse outra prova pra gente, a gente não tiraria 10 com certeza, né? E imagina, esse povo, eles tinham que viver uma vida inteira lembrando daquelas palavras. Então era como se fosse uma vida inteira tendo decorado aquela lei. Então eles não podiam esquecer, eles tinham que saber aquela lei inteira para eles viverem. Se eles não conhecessem aquela lei inteira, eles não viveriam, porque qualquer ponto pisado na lei trazia morte, trazia maldição. Então eles tinham que cumprir a lei para que eles vivessem, né? Então para que eles vivessem, eles tinham que cumprir toda a lei. Então imagina o quão difícil que era, né? Imagina esse povo. Esse povo, eles tinham que estudar essa lei a vida inteira. Então eles não podiam esquecer. E era essa a preocupação de Moisés. Era essa a preocupação, né, de Deus. Então agora eles vão chegar lá em Canaã. Eles vão ter que escrever essa lei inteira, as bênçãos e as maldições nessas pedras, para que eles não se esqueçam. Além disso, a gente vai ver que era um costume, no Novo Testamento a gente vai ver falando sobre isso, era um costume da lei, essa lei inteira, ser lida todo sábado, né? Os sacerdotes liam todo sábado as leis ali, para que o povo não esquecesse. Então realmente, eles não tinham como nós temos hoje o Espírito Santo dentro da gente, que nos convence do pecado, né? E nos mostra o caminho certo. Hoje o Espírito Santo nos guia pelo caminho certo, né? Então hoje, o Espírito Santo fala, não faz isso que é pecado. Então eu sinto quando eu entristeço a Deus, né? Mas nesse tempo, esse povo não tinha o Espírito Santo dentro deles. Eles não sentiam essa vergonha que o Espírito Santo traz quando a gente peca ou quando a gente pensa alguma coisa, né? Então eles não tinham isso. Não tinham, é diferente. É difícil a gente julgar esse povo, né? Porque a nossa realidade é diferente da deles, né? E eles não tinham isso. Então havia um problema muito grande aqui. Porque hoje nós temos dentro de nós a lei, é o que a Bíblia diz, né? Hoje nós somos a tábua escrita de Deus. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós e ele dentro de nós é a lei, ele nos guia, né? Mas esse povo não tinha como ser guiado pra longe do pecado, eles não sabiam, eles não sentiam, né, o remorso. Não era aquele pecado que eles cometiam e falavam, nossa, eu entristeci a Deus, né? Naquela vergonha que o Espírito Santo te dá quando você peca, né? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, né? Eles não tinham isso. Então, eles pecavam e não sentiam remorso, não sentiam essa dor, porque não tinha Espírito Santo dentro deles. E eles precisavam entender essa lei. Né? Então eles precisavam decorar essa lei, né? Porque a lei não ia convencer eles do pecado. Porque de dentro eles não haviam mudado, né? Trazia uma mudança de fora pra dentro. Mas o interior deles não havia sido mudado, né? E era essa a dificuldade, né? Então Moisés tinha essa certa dificuldade. Por isso que Moisés ficou tanto tempo aconselhando esse povo, tanto tempo falando com esse povo. E agora Moisés ainda falou, quando vocês chegarem lá, vocês vão escrever na pedra tudo isso, vão repetir em alta voz tudo e toda a lei pra vocês não esquecerem, né? A preocupação de Moisés era tão grande, mas tão grande, que Deus vai falar, a gente vai ver nos próximos capítulos, Deus vai falar pra Moisés, Moisés, esse povo vai se corromper. Para de se preocupar que eu sei. Esse povo vai se corromper, né? Então, a preocupação de Moisés era tão grande, mas tão grande, que Deus acalma Moisés e fala, Moisés, esse povo vai se corromper. Não adianta que você fale, não adianta que você diga, não adianta escrever, tatuar no corpo deles ali. Eles vão pecar. Eu conheço o coração deles, eles vão errar. Isso vai acontecer. E Deus vai falar isso pra Moisés, que eles vão pecar. Então, realmente, era essa a questão, né? Era esse o problema. Então, aí havia essa dificuldade, esse problema aqui diante do povo e Moisés preocupado. Moisés era um homem muito preocupado, né? Ele não estava preocupado com ele mesmo, ele estava preocupado com os outros que iam e podiam perder a bênção deles, né? Olha como Moisés era extraordinário, né? Moisés sabia que ia morrer ali, ia ficar ali, não ia entrar em Canaã por causa daquele povo que fez Moisés pecar. Mas Moisés era um homem bom, era um homem humilde. E ele não queria que aquele povo perdesse a promessa, né? Então, a gente vê como Moisés era extraordinário, né? Então, no versículo 2, Moisés fala isso, ó, quando vocês chegarem lá em Canaã, quando vocês atravessarem o Jordão com Josué, quando vocês entrarem em Canaã, vocês vão pegar pedras grandes, vocês vão passar cal nessas pedras, né? E no versículo 3 ele continua falando, havendo passado, né, tendo passado o Jordão, né? Então você vai escrever nessas pedras, né? Você vai pegar pedras grandes, vai passar cal nas pedras e vai escrever ali nessas pedras. O que você vai escrever nessas pedras? Todas as palavras dessa lei. Para você entrar na terra que Deus te dá. A terra tão boa, tão próspera que Deus te deu. Como Deus havia prometido aos pais de vocês. Existem pessoas, né, estudiosos, que dizem que não é a lei inteira, né? Era pra escrever só os 10 mandamentos. Mas, gente, a paz, Paty, amém, boa noite. Mas, gente, em Josué 8 diz claramente que eles escreveram toda a lei. Escreveram a lei inteira. Gente, Deus não tem preguiça. Se é pra escrever toda a lei, eles tinham que escrever. Não importa se são 600 ordens, 600 estatutos, né? Eles tinham que escrever. É a ordem de Deus, né? Então, não tem que ter preguiça, tem que fazer. Então, em Josué 8 diz que foram escritos nessas pedras toda a lei inteira. Não são só os 10 mandamentos, mas a lei inteira. E mais as bênçãos e mais as maldições, que a gente vai estudar nesse capítulo e no capítulo seguinte. Então, era muita pedra, né? Então, os estudiosos ficam falando, ia ser muita pedra e tal. Mas Deus não é assim. Deus não economiza. Deus não é preguiçoso. Então, se Deus mandou escrever a lei inteira, é a lei inteira. Né? Não tem essa. Deus não tem problema também se eles vão ficar 3 dias escrevendo. A gente lembra que Moisés ficou 40 dias e 40 noites falando com Deus e escrevendo a lei. Não tem problema pra Deus se eles vão ficar 40 dias escrevendo a lei, né? Então não tem problema, Raquel, amém. Pode sim, Deus abençoe, amém, obrigada. Então não tem problema.
Se eles vão ter que escrever toda a lei, né? Então, no versículo 4, Moisés continua falando: quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras, que hoje te ordeno, no monte Ebal, e as caiarás. Então, a gente vai ver que é o seguinte: vão ter dois montes escolhidos, né? O monte Ebal e o monte Gerizim. No monte Ebal vão ser lançadas as maldições. No monte Gerizim vão ser lançadas as bênçãos, né? Que maldições e que bênçãos? Da lei. Então, o descumprimento da lei, de qualquer ponto da lei, trazia maldição. Então, vão ser lançadas essas maldições onde? No Monte Ebal. E as bênçãos trazidas pelo cumprimento da lei vão ser lançadas aonde? No Monte Gerizim. E eu fui estudar sobre o Monte Ebal, né? Pra ver se há alguma lógica. Eu fui ver também no mapa, né? O Monte Ebal e o Monte Gerizim ficam bem próximos, né? Se quem tá ali entre eles, no meio ali, e um fica de frente pro outro, né? Eles estão bem próximos os montes. E ali, por terem dois montes, um de frente pro outro, pelo que eu estudei, aquilo acaba produzindo um eco, né? Então aquilo acaba produzindo um eco ali, acaba transmitindo um eco. Então, por que eu tô explicando isso do eco, né? É como se fosse um anfiteatro que amplia a voz da pessoa, sabe? Oi, Sueli, a paz! Então, é como se fosse um eco que amplia a voz da pessoa, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ver que os levitas vão ficar no meio ali e vão começar a falar algumas coisas e as tribos vão ter que falar amém. Então, eles têm que ouvir, né? Então, a gente pensa, mas como que eles vão ouvir se tá longe, né? Cada um tá em um monte, né? Como que vão ouvir? Mas então, eu fui estudar sobre isso e falou que é perfeitamente possível se comunicar de um monte até outro monte porque havia esse eco, né? Havia essa amplitude da voz ali, né? Então, era como se fosse um grande anfiteatro onde você fala e a pessoa lá do outro lado ouve, né? Aquela acústica de ruído, né? Aquela acústica ali de falar baixinho e o outro tá ouvindo, né? Então, pelo que eu estudei, é nesse sentido. Outra coisa interessante, o Monte Ebal. O Monte Ebal, onde vai ser lançada a maldição, é o Monte Ebal, que significa em hebraico, eu fui procurar a tradução dessa palavra em hebraico. Em hebraico, essa palavra vem de uma raiz que significa calvo, né? Vem da raiz da palavra calvo, né? Mas o significado da palavra Ebal significa pedra ou uma montanha sem vegetação. E eu fui estudar como que era o Monte Ebal. E esse Monte Ebal era um monte, né? Que não era um monte fértil, era um monte ruim. Era um monte que não havia vegetação, não havia vida natural ali, sabe? Não havia grama, era um monte desértico, né? Era um monte ali, né? Ruim, né? Era nesse sentido. E lá vai ser lançadas as maldições, nesse Monte Ebal, tá? Então é importante a gente fazer essa colocação agora, porque eu vou ter que explicar sobre o Monte Gerizim, e o Monte Gerizim tem muita coisa pra gente falar, tá bom? Então agora, colocando esse ponto do Monte Ebal, Moisés é que fala, ó, quando vocês passarem o Jordão, chegarem lá, em Canaã, vocês vão procurar pedras grandes, vão cobrir as pedras grandes com cal, vão escrever nessas pedras a lei inteira, as bênçãos e as maldições, e vocês vão colocar essas pedras no Monte Ebal, né? Vai colocar essas pedras lá no monte. Então, no versículo 5 diz, ali, né, edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. Então, agora no versículo 5, vai começar a falar que além dessas pedras, né, são outras pedras agora no versículo 5, eles teriam que conseguir essas pedras grandes, e nessas pedras grandes eles iam passar cal, e iam escrever nessas pedras grandes a lei inteira as bênçãos e a maldição. Ok, iam deixar essa pedra grande lá no Monte Ebal. Fora isso, eles teriam que pegar outras pedras, e essas pedras seriam pedras que eles não poderiam pegar a faca para desenhar nessas pedras, eles não podiam lapidar a pedra, tinha que ser pedra bruta, pedra rústica. Eles pegariam essas pedras no formato que elas estão, sem modificar nada, sem passar facão nada para modificar elas, pegariam essas pedras e construíram um altar com essas pedras, que são outras pedras, não tem nada a ver com as pedras da lei, tá? Então, sobre esse altar, a gente vai ver que vai ter sacrifício, né? Então eu fui ler direitinho, estudar para ver se esse sacrifício significa... Não, Cecília, é melhor não, eu não sei o que significa isso, mas como eu tô dando aula, é melhor não, pra não atrapalhar, tá bom? Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Mas eu não sei o que significa também as travas, mas é melhor não pra não atrapalhar a aula, tá bom? Deus abençoe, amém. Então, a gente vai ver que vai ter sacrifício, né? Então, são pedras diferentes. Uma condição... Ah, não, então não trava não, por favor. Então, o que acontece? No versículo 5... Ah, entendi, Eduarda. Ah, entendi, não sabia não. E pra qual é a finalidade de travar a aula toda e ninguém assistir? Entendi, obrigada, viu? Amém. Então, no versículo 5, diz isso, são pedras diferentes, é outra pedra aqui, né? Naquela primeira pedra, eles preencheriam a pedra, na verdade, eles, como se pintassem, né? Passariam em volta ali da pedra o cal. Nessa não, eles não podem fazer nada, não podem cortar elas com jeitinho, com faca, nada. São pedras naturais que eles vão ficar colocando uma pedra em cima da outra até montar um altar, mas não podem fazer nada com essa pedra. E vai ter sacrifício sobre essas pedras porque é um altar que eles vão montar, né? Então, fui ver onde seria esse altar que eles vão montar, né? Que altar é esse? Onde é esse altar que eles vão montar, né? Seria no Monte da Bênção? Ou seria no Monte da Maldição? E fui estudar. E em Josué 8, versículo 30, diz que é no Monte da Maldição. Então, o sacrifício que eles vão fazer é no Monte da Maldição mesmo, é no Monte Ebal, não é no Monte Gerizim, vai ser no Monte Ebal. A gente vai ver isso, vai ser cumprido em Josué 8:30. Então, Moisés fala isso, que eles teriam que edificar um altar com essas pedras, que eles não poderiam trabalhar, né, ali, nas pedras, né. Então, no versículo 6 continua. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocausto. Então foi o que eu disse. É pedra bruta. Então eles não podiam pegar e lapidar a pedra. Uma pedra não tá encaixando direito na outra, eu vou cortar um pouquinho com uma faca, vou lapidar ela. Não pode. Tem que ser ela do jeito que tá. E vai montando um altar ali com as pedras daquele jeito, vai encaixando uma na outra ali. É desse jeito que eu tava falando aqui. Então assim, você vai edificar um altar a Deus, né? E vai oferecer holocaustos a Deus nesse altar. A gente lembra o que é holocausto
holocaustos a gente estuda em Levítico 1, que são holocaustos. Holocaustos, né, é quando há a queima total no altar, a entrega total, né? Então todo ser é queimado no altar, exceto o couro. A gente lembra que apenas o couro do animal, apenas a pele do animal é retirada, né? E é dada ao sacerdote, né? De resto, o animal inteiro é queimado ali no altar, a gente lembra, né? Que é um processo, a gente estuda em Levítico 1, né? E aqui Deus tá falando isso, nesse altar, no Monte Ebal, o Monte da Maldição, vocês vão queimar esse animal pra mim no holocausto. Aí no versículo 7, Moisés continua falando àquele povo, ó, além do holocausto, vocês também vão oferecer uma oferta pacífica. A gente também estudou sobre o sacrifício pacífico. Se eu não me engano, foi Levítico 3 e Levítico 6 ou 7, uma coisa assim. E aqui a gente lembra quando a gente estudou sobre a oferta pacífica? Quando a gente estudou sobre a oferta pacífica, a gente lembra que a parte, ela tinha direito a comer também da oferta pacífica, né? Então, quando a pessoa oferecia um sacrifício pacífico a Deus, ela podia comer parte daquele animal ela comia, né? Ela não podia comer, ela tinha que comer, ela fazia parte daquela comemoração. E é isso que vai falar agora no versículo 7, né? Além do holocausto que vocês vão oferecer no Monte Ebal, vocês também vão oferecer ofertas pacíficas e vão comer dela, porque eles comiam da oferta pacífica, então eles vão comer da oferta pacífica. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, e eles ficaram alegres, né? Então, no versículo 8, ele continua falando sobre as pedras do cal, né? Que vai escrever lá a lei inteira. Ele já explicou sobre o altar, já explicou sobre os sacrifícios, um é o holocausto e o outro é a oferta pacífica, onde eles vão comer ali no Monte Ebal, na presença de Deus. E agora ele voltou para a questão das pedras, onde vai estar escrita toda a lei. Aí no versículo 8 então ele diz isso. Nessas pedras, né, onde eles colocaram cal lá em cima da pedra, eles vão escrever, né, muito distintamente as palavras todas desta lei, né? Então nessas pedras escreverás... Ô Raquel, você tá online ou não? No versículo 8 então diz, nessas pedras escreverá muito distintamente as palavras todas desta lei. O que Moisés está falando aqui? Vocês vão escrever, mas não escrever de qualquer jeito não, né? Eu tô com pressa, né? Não vou ficar muitos dias escrevendo, a lei é muito longa, são mais de 600 estatutos, vou escrever de qualquer jeito, né? Escrever com letra de médico. E aqui Moisés está falando, não, vocês vão ter que escrever com letra bonita. Pra quem lê entender o que tá escrito, não é com letra de médico não, é letra boa, letra bonita. Pra todo aquele que olhar essa pedra saber o que tá escrito nela. É nesse sentido que Moisés está falando aqui. E assim vocês vão ter que escrever a palavra inteira da lei, a lei inteira, e mais as bênçãos e as maldições. Então no versículo 9, né, Moisés continua falando, né? Juntamente com os sacerdotes levitas, né? Então aqui falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo o povo de Israel dizendo, né? Então a gente já viu, né? A gente lembra, né? Que todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote, né? A gente lembra disso. Só é sacerdote quem é descendente de Arão, né? Então quem não é descendente de Arão não era sacerdote, né? Deus havia instituído que toda a descendência de Arão seria sacerdote. A única exceção vai ser Samuel, né? Então, Samuel vem de Corá, né? Então a gente vai ver mais pra frente, é a única exceção. Então aqui, né, Moisés tá falando no versículo 9, continua falando, né, com o povo ali, e junto com os sacerdotes ali, né? Então ele diz a todo o povo, ó, guarda silêncio e ouve, né? Fiquem quietos e me escutem. Provavelmente o povo devia estar fazendo alvoroço. Deviam estar, como a gente sabe, né? Deviam estar gritando ali. Ah, tá. Obrigada, Eduarda. Obrigada, viu? Tá. No versículo 9 tá escrito assim, falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel dizendo, guarda silêncio e ouve. Então o povo devia estar ali alvoroçado, devia estar falando, né? E Moisés falou, gente, fiquem quietos e me escutem, né? Então ele diz aqui, hoje vocês vieram a ser o povo de Deus. Hoje vocês são o povo de Deus. E por isso, no versículo 10, Moisés continua falando, e por isso vocês devem obedecer à voz de Deus. E devem cumprir os mandamentos dele. E devem cumprir os estatutos dele. É por isso que vocês devem fazer isso, porque vocês são o povo dele, né? Então, no versículo 11 continua. Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo, quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o Monte Gerizim. Então, agora ele vai falar sobre outro monte, Monte Gerizim. Então, agora vocês vão pro Monte Gerizim também. A gente vai ver que vai ser uma distribuição ali. 6 tribos vão ficar no Monte Gerizim e 6 tribos vão ficar no Monte Ebal. E dessa forma vai ser lançada a maldição sobre quem não cumprir a lei e a bênção sobre quem cumprir a lei. E toda Israel vai falar amém. E os levitas vão ficar falando, né? Os levitas vão ficar falando e o povo vai falar amém. Então os levitas vão falar, maldito é aquele que não cumprir a lei. E todo Israel vai falar amém, né? Então 6 tribos vão ficar em frente a Gerizim e 6 tribos vão ficar em frente ao Monte Ebal, tá? Então o Monte Ebal é um monte onde vai ser lançada ali a maldição, que a gente lembra que tem ali as pedras, né? Escritas ficam nesse monte, né? Inclusive a da maldição. E no Monte Gerizim vai ser lançada as bênçãos. No Monte Gerizim vai ser lançadas as bênçãos. E é isso que diz agora no versículo 12. No versículo 12 diz assim, quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o Monte Gerizim, para abençoarem o povo, estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Eu vou falar um pouquinho sobre as tribos que vão estar em cada monte. Tem uma diferença aqui. Por quê? Porque são 6 tribos que vão estar no Monte da Bênção. E são 6 tribos que vão estar no Monte da Maldição. E eu vou falar sobre essas 3 tribos que vão estar no Monte da Maldição. Né? A gente vai entender. O que acontece? Sobre o Monte da Bênção, estão todos os filhos das esposas de Jacó. Ou seja, Lia e Raquel. Todos não. A gente vai ver que 2 não. Né? 2 filhos não vão estar. Mas os outros estarão. Né? Então, os filhos de Lia e os filhos de Raquel estarão no Monte da Bênção. Então, seriam quem? Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, né? José e Benjamim de Raquel, os outros 4 de Lia, né? Eles estarão aonde? No Monte da Bênção, né? Quem vai estar no Monte da Maldição? No versículo 13 fala. Então, eis que no Monte da Maldição vão estar 6 tribos. Quais? Rubem, que é filho de Lia, mas perdeu a primogenitura porque desonrou o leito do pai se deitando com a mulher do pai. Então, ele vai estar no Monte da Maldição. Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. 4 aqui são filhos das servas, né? Então são filhos de Zilpa e são filhos de Bila, né? E um ainda é filho
também de Lia, né? É o filho mais novo de Lia, que é quem, né? É Zebulon. Zebulon é o filho mais novo de Lia. Então, o filho mais velho de Lia vai pro Monte da Maldição, que é Rúben, que perdeu o direito da primogenitura porque se deitou com a mulher do pai. E Zebulon, que é o filho mais novo de Lia, também vai. E todos os filhos das servas vão também pro Monte da Maldição. Agora eu quero falar, a gente vai ver o cumprimento disso, né? Dessas tribos nos montes e falando, a gente vai falar em Josué, capítulo 8. Eu quero falar um pouquinho agora sobre o Monte Gerizim, né? O que acontece? Mais pra frente, a gente vai ouvir muito falar sobre esse Monte Gerizim, né? Então, o que vai acontecer mais pra frente? Vai ter uma quebra em Israel depois de Salomão, né? A gente vai ver que Salomão vai pecar contra Deus. Salomão vai ter 1000 mulheres. E dessas 1000 mulheres ele vai acabar se corrompendo, vai se desviar de Deus. E Deus, por causa do pecado de Salomão, vai dividir o reino, né? Então, Deus vai deixar uma tribo com o reino, que é Benjamim. Então, o reino de Judá vai virar o reino de Judá e da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos vão ser separadas, né? E vão ser o reino de Israel. Então, vão ter 2 reinos mais pra frente, o reino de Judá e o reino de Israel. Mas o reino de Judá é composto por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, né? E o reino de Israel é composto por 10 tribos. O que acontece? Mais pra frente a gente vai ver. O reino de Israel, ele não vai ficar com Jerusalém. Jerusalém vai ficar com o reino de Judá. Então, o tabernáculo vai ficar no reino de Judá, né? Então, o templo vai ficar no reino de Judá, né? E o que acontece? Então, o rei que se levantar, Jeroboão, a gente vai estudar, que é um rei de Efraim, da tribo de Efraim, ele vai ficar com medo, né? Das pessoas saírem do reino de Israel para irem adorar a Deus em Jerusalém, acabarem criando um motim e escolherem a descendência de Davi para reinar sobre todo Israel de novo. E ele perdeu o reinado dele ali, as 10 tribos. Então, ele acaba criando ali, né? 2 lugares de adoração, né? Ele vai criar um lugar de adoração em Betel, né? Que era um lugar ali onde a gente lembra que aconteceu com Jacó aquele sonho. Então, ele vai levantar em Betel e vai levantar em Dan. E nesses 2 lugares ele vai colocar um bezerro de ouro em cada um, né? E vai falar, gente, esse aqui é o Deus que tirou vocês do Egito, adorem ele aqui, né? E ele vai fazer isso para que o povo, né? Não venha aí até Jerusalém para adorar a Deus, né? Mas acontece que o reino de Israel ali, né? Vai cada vez piorar, né? Cada vez piorar. Até que então Deus entrega ele para os assírios. Né? Então eles vão ser entregues ali para os assírios. Mas os assírios, eles tinham uma estratégia de guerra. Os assírios, quando eles conquistavam o povo, eles tinham o costume de juntar nações. Porque se eles juntassem nações, as nações se tornariam fracas. E elas perderiam a identidade delas. E elas não se revoltariam querendo mais voltar para a nação delas, porque elas se misturaram. Né? Então eles faziam assim, eles pegavam, por exemplo, o povo de Israel e misturavam com uma outra nação, né? Por exemplo, os egípcios com Israel. E deixavam lá eles juntos para eles realmente se casarem, terem filhos, sabe? Então eles misturavam nações. E dessa forma eles enfraqueciam os povos que eles conquistavam. Os assírios faziam isso. E isso vai acontecer com o povo de Israel. Então o povo de Israel vai se juntar com outras nações. Então os judeus não vão aceitar isso. Os judeus vão rejeitar por conta disso, né? O que acontece? Quando o reino de Israel for separado, né? Vai ser o reino de Judá e o reino de Israel. A capital do reino de Israel vai ser Samaria, né? E a capital do reino de Judá é Jerusalém. E a capital do reino de Israel é Samaria. Por isso que vão ser os samaritanos, né? E lá em Samaria, onde viviam os israelitas, quando a Assíria tomar posse ali dos israelitas, eles vão colocar outras nações lá no meio. E eles vão se misturar com outras nações. E os judeus não vão aceitar isso. Os judeus vão falar que eles perderam a identidade deles, porque eles se misturaram com outras nações. A paz, Nilva, amém. Então, como eles se misturaram com outras nações, a paz, tá, amém. Como eles se misturaram com outras nações, eles perderam a identidade deles. Então, os judeus tinham um preconceito contra os samaritanos. Então, os judeus começaram com esse preconceito, né, contra os samaritanos, porque eles diziam que os samaritanos, né, não mereciam mais, né. Apesar que mais pra frente a gente vai ver que os samaritanos, eles acabam realmente querendo buscar ao Deus deles, né, o Deus de antes, né, o Deus de Israel mesmo, né. Apesar de no início eles terem ali, né, caído, né, e seguido deuses pagãos, né. Apesar que isso também Judá fez, né? Judá também fez isso e por isso que foi lá pra Babilônia, né? Então vai acontecer isso realmente, né? A paz, amém, boa noite. Então vai acontecer isso realmente, né? Então vai começar a ter esse problema, né? Os judeus não vão aceitar os samaritanos, porque eles vão entender que os samaritanos não são, se deixaram contaminar por outras nações, né? Então eles vão entender isso e não vão aceitar os samaritanos. O que vai acontecer? Mais pra frente, os judeus vão ser pegos. Os judeus vão ser levados pela Babilônia, né? Então os judeus vão ser levados pela Babilônia, né? E, amém, Letícia, boa noite. Aí eles vão ser levados pela Babilônia, os judeus. E quando eles forem levados pela Babilônia, eles vão passar ali bastante tempo no cativeiro, né? Depois de muito tempo, eles vão começar a reconstruir Jerusalém. Quando eles começarem a reconstruir Jerusalém, os samaritanos pensaram o quê? Eles também ficaram em cativeiro. Eles sabem o que a gente passou. Então agora eles vão voltar do cativeiro e vão permitir que a gente entre em Jerusalém e adore o nosso Deus, né? Então os samaritanos provavelmente pensaram isso. Mas o que acontece? Quando os judeus voltam para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, eles não vão deixar os samaritanos entrarem em Jerusalém. Eles não, pelo contrário, né? Eles vão dizer que na verdade os samaritanos não mereciam, né? Tanto que a gente vai ver que quem era casado com os samaritanos vai ter que se separar ali, eles não vão aceitar. Então criou-se uma questão, criou um problema ali, porque os samaritanos queriam adorar ao Deus deles, né? O Deus de Israel. Então o que os samaritanos criaram? Uma estratégia. E o que acontece? Os samaritanos, então, né, um sacerdote, né, ele é levantado e vai para Samaria, né, então os samaritanos ali, por meio desse sacerdote, erguem um lugar de adoração, né, já que eles não podiam entrar em Jerusalém para adorar a Deus, e o povo de Judá não deixava, os judeus não deixavam, então eles criaram um lugar de adoração, onde? No Monte Gerizim. Então, eles entenderam o seguinte, Deus falou que escolheram um lugar para habitar o nome dele, e o primeiro lugar que Deus falou que ia habitar o nome dele foi o Monte Gerizim.
Então é lá que Deus está. Então eles decidiram adorar a Deus no Monte Gerizim. Então o que acontece? Esses samaritanos, então eles criaram esse método, né? Já que os judeus rejeitaram eles, não deixavam eles irem lá adorar a Deus em Jerusalém, então eles foram adorar a Deus no Monte Gerizim, que é o primeiro lugar onde Deus falou que iria estar, que era o Monte da Bênção. E lá eles ficaram, né? E eles vão ficar adorando lá por muito tempo. Aí mais pra frente a gente vai ver que a mulher, né, samaritana, chega a Jesus e vai falar sobre isso. Depois de Jesus ali se mostrar pra ela que era um profeta, falar sobre os maridos que ela já teve e tudo, né? Ela entende que Jesus ali é um profeta, que Jesus é um homem sábio, né? Inclusive ela fala que Jesus é o Messias. Então ela vai falar, ele pode tirar essa dúvida pra mim. Senhor, nós samaritanos, nós adoramos a Deus no Monte Gerizim. Os judeus adoram a Deus em Jerusalém. Quem é que tá certo? Né? Então ela pergunta isso pra Jesus. Porque com o passar do tempo, né, isso foi ficando enraizado neles, né? Então eles começam a achar realmente que é o Monte Gerizim. Eles não aceitam, né, que era a arca estava realmente, a presença de Deus estava em Jerusalém. Apesar da arca estar lá, eles não aceitavam, tá? Não, é em Jerusalém, né? Então foi ficando isso, né? Ele foi levando essa situação. E mais pra frente ela pergunta pra Jesus sobre isso. Ah, quem tá certo, né? Porque os judeus falam que é Jerusalém. E os samaritanos falam que é no Monte Gerizim, né? Só que a gente não pode entrar em Jerusalém, né? Os judeus não deixam a gente entrar em Jerusalém. Tanto que quando Jesus começa a falar com ela fala, o judeu tá me pedindo água? Você tá falando comigo? Você sabe que eu sou uma samaritana? Você entendeu? Né? Então havia um problema muito grande ali entre os judeus e os samaritanos, né? E Jesus então responde pra ela, não, né? Ele fala, não, vocês não vão adorar nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim. Haverá um tempo em que vocês vão adorar em qualquer lugar que vocês estejam, desde que seja em espírito e em verdade, né? Então por isso que Jesus fala isso pra ela. Mas Jesus dá uma chamada nela, dá uma chamada de atenção nela e fala, mas a salvação vem de Judá. Jesus fala isso pra ela, né? Então Jesus fala, não, vocês vão adorar em qualquer lugar, mas a salvação só vem de Judá. Não adianta, porque os samaritanos pensavam o quê? Que a salvação viria de quem? Deles, dos samaritanos. E Jesus quebra isso nesse momento, né? Se você for estudar sobre a religião samaritana, é isso. Eles entendem que o Messias virá, como Moisés. Mas eles entendem que o Messias vai vir de Efraim e Manassés. E Jesus está falando isso pra essa mulher, porque essa mulher tinha isso em mente, né? Ela entende o quê? Ah, não, a gente adora no Monte Gerizim, mas onde que é certo adorar a Deus, né? Em Jerusalém, no Monte Gerizim. E Jesus fala, não, em qualquer lugar. Vai haver um tempo que em qualquer lugar você pode adorar a Deus, não precisa ir pra Jerusalém. Não precisa ir pro Monte Gerizim, em qualquer lugar. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Mas a salvação só vem pelos judeus. A salvação não vem por Efraim e Manassés. É isso que Jesus está querendo dizer pra ela, né? Porque ela achava realmente, os samaritanos achavam ali, né? Que a salvação viria por eles, por um descendente deles, né? E Jesus fala que não. Então mais pra frente conta esse problema, né? Há essa questão mais pra frente que a gente vai ver com a mulher ali, samaritana. Tá bom, gente? Então é interessante pra gente saber, né? Com relação a esse Monte Gerizim sobre isso. Vai ter toda essa problemática, né? E então a gente viu, são 6 tribos, né? 6 tribos vão ficar ali na frente do Monte Gerizim e 6 tribos vão ficar na frente do Monte Ebal. O Monte Ebal é o Monte da Maldição. O Monte Gerizim é o Monte da Bênção, né? Que é onde Samaria, os samaritanos depois vão instituir o lugar deles de adoração. Aí no versículo 14, então Moisés começa a explicar como que vai ser esse procedimento, o que vai acontecer, né, ali. Então Moisés explica que os levitas vão estar entre eles, né, vão estar 6 tribos em um monte e 6 tribos na frente de outro monte, né. A gente vai ver, pelo que Josué escreve mais pra frente, não parece que eles estão em cima do monte. Parece que eles subiram no monte todas as tribos do Monte Ebal, colocaram lá as pedras todas as tribos, né, trabalharam ali, fizeram oferta pacífica, todo mundo participou, tudo certo, desceram. Aí a impressão que dá quando a gente lê Josué mais pra frente é que ficaram 6 tribos em frente ao Monte Ebal e 6 tribos em frente ao Monte Gerizim. E entre as tribos ficou ali, né, entre as tribos ficou ali os levitas com a arca e recitando ali, né, as bênçãos e as maldições. E eles parados no monte da maldição e da bênção falavam amém, né? Então essa é a impressão que dá quando a gente lê Josué. Então diz assim no versículo 14, diz isso. Os levitas então testificarão, né, a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Então os levitas que vão ficar ali falando em alta voz e vão ficar falando pra eles e eles vão falar o quê? Qual é a função das 12 tribos? Falar amém, né? Então as 6 tribos que estão em frente ao monte da maldição vão falar amém. As 6 tribos que estão em frente ao monte da bênção vão falar amém. Mas eles estão ouvindo tudo junto na mesma hora, no mesmo momento. Estão ouvindo tudo, né? Então no versículo 15 então começa os levitas a gritarem ali no meio, né? E as 6 tribos aqui na frente do monte de bênção e 6 tribos no monte de maldição. E os levitas começam a gritar. Maldito é o homem que fizer a imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, né? E ele colocar essa imagem em um lugar oculto, né? Ainda que ele esconda, não importa, né? Ainda que ele esconda pra que ninguém veja, mas ele criou essa imagem, ele tá com essa imagem, tá escondendo, mesmo que ele esconda, ele é maldito, né? Então, todo o povo vai responder amém. Então, os levitas vão falar isso e os povos que estão lá na frente dos montes, né? Da maldição e da bênção vão falar amém, né? O que significa amém, né? Em hebraico. Amém significa que assim seja. Que assim aconteça, né? Então é isso que eles estão falando. Que seja maldito mesmo, né? Isso. Então no versículo 16 continua. Então os levitas vão gritar ali, no meio dos dois, né? Com a arca ali e tudo. E eles vão gritar, maldito é aquele que desonrar o pai e a mãe dele, né? E todo o povo ali na frente dos montes vão responder amém, né? Então aqui a gente já falou sobre desonrar pai e mãe, né? Que é a mesma regra de Deus, né? Você não consegue honrar quem você tá vendo, vai honrar a Deus se você não vê, né? Versículo 17 continua. Maldito é aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá amém, né? Então maldito é aquele, né? Que foi injusto, né? Deus determinou a terra, a herança de cada um, que cada um tinha que receber, o que era de direito de cada um, e você vai lá e muda e põe a cerca mais pra frente, né? É maldito. Você tem que aceitar o que Deus te deu. Você não tem que ficar invejando o que é do outro, né? Você não tem que ficar olhando o que é do outro. Tem que aceitar o que Deus te deu e acabou. E é isso que eles estão falando. Aí eles vão falar o que? Amém, né? Aí no versículo 18 continua. Eles vão falar, maldito é aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo vai dizer amém.
amém, né? Então, aqui, quando os levitas falam de todo cego, não é cego só, cego literalmente, né, fisicamente, né? Mas é todo aquele cego espiritualmente também. Por exemplo, alguém que não tem consciência espiritual ainda, né? Igual, por exemplo, alguém que faz uma criança errar. Criança não tem consciência espiritual. Criança não tem discernimento, né? Do que é certo, do que é errado, pra onde deve ir. Então, maldito é aquele que fizer andar errado uma criança, porque a criança espiritualmente ainda é cega, né? Então, é nesse sentido também. Maldito é aquele que fizer o cego cair, né? No caminho. Não só cego físico, né? Não só cego literalmente falando. Mas o cego também é aquele que não tem condições de discernir, né? Então, no versículo 19 continua. Maldito é aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo vai dizer amém, né? Então os levitas continuam gritando ali, falando pra todo mundo, né? E as tribos na frente dos montes ali de bênção e de maldição falam amém. E no versículo 20, então, continua. Maldito aquele que se deita com a madrasta, né? Então imagina, né? Quando Rubem se deitou, não havia essa lei. Senão ele seria um maldito, né? Não havia essa lei. Mas ele foi desonrado. Ele perdeu a primogenitura dele por desonra. Mas não foi amaldiçoado, porque não havia ainda essa palavra, né? Então agora Deus lançou a palavra. Então realmente quem se deitasse com a madrasta seria amaldiçoado, né? Então aqui é isso que diz. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá amém. Versículo 21. Maldito aquele que se ajuntar com um animal. Gente, era um costume muito comum antigamente. Teve até uma aula que eu comentei sobre isso. No Egito também era comum. Eles tinham relações sexuais com animais. Eu cheguei a comentar, né, que eu tava vendo, tem um site que eu tava vendo, e é de arqueologia, esse site, né? E nesse site de arqueologia foi achado um vaso muito antigo, um vaso de 2000 anos antes de Cristo. Gente, é muito tempo, né? 2000 e pouco. É 2000? Não, acho que é 600 anos antes de Cristo, acho que é 600, 700. Aqui a gente tá falando de 1400 anos antes de Cristo, né? Aqui na história onde a gente tá estudando, essa época aqui da história, é uns 1400 anos antes de Cristo. Mas esse vaso que eu vi achado pela arqueologia era datado de 600 anos antes de Cristo. E nesse vaso, gente, sério, tinha a imagem lá de pessoas, sabe, fazendo abominações sexuais, era com um monte de animal, não era um animal, era um monte, um animal por trás, um animal pela frente, de todo jeito, e o humano fazendo um animal, e um monte de coisa, sabe, e isso foi achado na arqueologia, de 600 anos, sabe, então era muita orgia mesmo, e pelo jeito era comum fazer com animais, né, e é isso que Deus está dizendo aqui, não é pra fazer, Deus já havia falado antes na lei, né, e agora ele fala, não só não é pra fazer, como quem fizer é maldito. Então, no versículo 21, né, continua. Maldito aquele que se ajuntar com o animal, né, ter relações sexuais com o animal. E todo o povo vai ouvir e vai dizer amém, que assim seja, que seja maldito. Versículo 22 continua. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, né, filha do seu pai, filha de sua mãe, mesmo que seja meio irmã, não importa, né, e todo o povo vai falar amém. Versículo 23. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, né, e todo o povo vai dizer amém. Versículo 24. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, né, e todo o povo dirá amém. Então, maldito é aquele que chegou, feriu o outro e o outro não viu quem foi que feriu ele, né, a pessoa tava dormindo, veio alguém lá, deu uma facada nele e saiu correndo, ninguém viu quem foi que deu uma facada nele, saiu correndo, a pessoa que foi ferida não viu, ninguém viu, né, mas ele é maldito. Deus viu. Ninguém viu, mas Deus viu, né? Então, nesse sentido, ele é maldito, porque Deus viu. Então, no versículo 25 continua. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. Todo o povo dirá amém. Quando eu li esse versículo, eu fiquei me questionando, né? É meio estranho, né? Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. Então, se for um suborno para matar pessoa que não é inocente, então pode, né? Eu fiquei pensando assim. Mas eu acho que tem uma lógica. O que acontece? Aqui diz assim, maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. Havia nessa lei, nesse tempo, uma lei de vingança, né? A gente já estudou sobre isso, o vingador do sangue, né? O vingador de sangue. E esse vingador de sangue, ele podia ir lá e matar a pessoa, né? Então ele podia ir lá e matar aquele que matou, né? O parente dele, né? Pra que aquela pessoa, se aquela pessoa se julgasse inocente, a gente lembra que essa pessoa corria até uma cidade de refúgio, né? Porque se ela fosse pega fora da cidade de refúgio, ela seria morta pelo vingador de sangue, né? Então, pra não ser pega pelo vingador de sangue, ela corria pra cidade de refúgio. Então a gente lembra disso, né? E tinha esse vingador de sangue, né? A gente lembra desse caso. Então aqui eu fiquei pensando, né? Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, né? Então, se aceitar suborno para matar culpado, não tem problema. Eu acredito, sinceramente, que havia a possibilidade o vingador de sangue poder matar alguém também, poder contratar alguém para matar. Eu acredito que tinha essa possibilidade, né? Então, ele ia no nome do vingador de sangue, eu acredito, né? Então, é por isso que tá escrito desse jeito, esse versículo 25, eu acho. E no versículo 25, então continua, maldito aquele que aceitar suborno para matar a pessoa inocente, todo o povo dirá amém, né? Então foi o que eu disse, né? Parece o quê? Maldito aquele que aceita suborno para matar a pessoa inocente. Se não for inocente, não tem problema, né? Então eu acredito realmente, né, que aqui com relação à inocente seja aquele caso realmente do vingador de vingança. Talvez houvesse realmente a possibilidade do vingador de vingança pagar. Existem, por exemplo, pessoas que eram vingadores de vingança, né? Eu acredito, não sei se a gente parar pra pensar, né? Eu acredito que haviam possibilidades de haverem vingadores de vingança, né? E eles não terem condições de matar, né? Eles não tinham condições de matar, mas eles eram os vingadores de vingança. Então eu acredito que eles podiam pagar pra alguém matar o direito que eles tinham de fazer e não tinham coragem, né? Então pode ser isso, né? Aqui pode ser dentro dessa condição, né? Mas, de fato, não devia matar ninguém inocente, né? Então, e todo o povo ali diria amém por conta disso. Então o versículo 26 continua. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então aqui no versículo 26... Moisés já chutou o balde, né? Na verdade, Deus, né? Porque Deus que mandou Moisés falar tudo isso. Então aqui no versículo 26 tá querendo dizer o quê? Maldito é aquele que descumprir qualquer ponto da lei. Qualquer coisa da lei. Então é isso, né? Pra não ter que ficar falando, imagina, são mais de 600 estatutos
estatutos ali, né? Mais de 600 leis ali, né? Então, imagina, pra não ficar falando maldito aquele que não sei o quê. Maldito... Então, imagina falar ponto por ponto quantos malditos vai ter que falar ali, né? Então, no versículo 26 já chuta o balde logo, já fala de uma vez que maldito é aquele que não cumprir qualquer ponto da palavra de Deus, da lei de Deus, né? Então, aquele que pisar em qualquer ponto da lei é maldito, né? Então, é o que a gente vai ver em Gálatas 3 fala sobre isso, né? Gálatas 3 fala sobre esse trecho aqui do versículo 26. Gálatas 3 diz isso, que aquele que descumprisse qualquer ponto da lei, né? Por menor que fosse o ponto da lei, ele pisaria na lei inteira. Então, um descumprimento, por mais bobo que fosse uma bobagem da lei que você descumprisse, né? Então, você descumpriria a lei inteira e você era maldito, porque você descumpriu a lei inteira. Então, é por isso que diz, né? Que Cristo veio e nos libertou da maldição da lei, né? Qualquer ponto que fosse quebrado ali da lei trazia maldição. E era impossível cumprir essa lei inteira. Era impossível, né? Então, é essa a questão.